Olhava fixamente para a máquina e lembrava não só de Mila, mas também da história dos seus pais, a conexão que tinha com a máquina de costura ao terem trabalhado numa fábrica de tecidos. Aquela máquina tinha o poder de fazer com que ele se transportasse para histórias que criaram naquela comunidade. Às vezes achava que estava ficando doido ao passar vários e vários minutos olhando para a máquina, como se aquele objeto estivesse falando com ele. Achava que era Mila conversando, sentia-se próximo dela. Olá, eu sou Luciano Duarte e este é o episódio número 4 do Baleia, um podcast de discussão sobre literatura lagoana. Hoje recebo Carol Mesquita, escritora e pesquisadora na educação. E vamos começar. Carol Mesquita é nascida em Alagoas e atualmente reside em Maceió. É formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e cursa doutorado também em Educação pela mesma instituição. Além de ser pesquisadora na educação, também é escritora com publicação dos romances Os Velhos Dias, pela editora Viseu, de 2023, e 23, e O Subsolo das Lágrimas, pela editora Penalux, recém-lançado. Sua escrita literária é atravessada por reflexões sociais e a protagonização de identidades e memórias coletivas. Carol, muito obrigado por estar aqui, obrigado pela sua presença, muito bom te receber. Muito obrigada a você, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, né, nesse momento para conversarmos, né, sobre literatura, né, sobre livros. Então, para mim é muito significativo e agradeço mais uma vez essa oportunidade, né. Eu, como você falou, né, eu sou formada em pedagogia, né, não me formei na área de letras, né, mas venho, né, fazendo, estudando esse processo, né, de literatura, de escrita, de publicação, desde 2022, né, e aí a gente vai começar a conversar mais sobre essas questões também, né. Perfeito, isso mesmo, maravilha. Para começar, como todos os outros episódios, eu queria te perguntar sobre as suas influências literárias e como que você deu início à sua carreira de escrita. As influências, né, assim, no meio literário, falando em termos dos clássicos, né, para mim, o que de fato, assim, é o meu norte, né, quanto referência, é Graciliano Ramos, né, alagoano também, principalmente com a sua obra Vidas Secas, né, tão conhecida, tão famosa, e que a obra, né, do Graciliano, não só Vidas Secas, mas as outras também, elas trazem, né, essas temáticas, né, que a gente pode observar sobre a questão da desigualdade social, né, que reflete muito a nossa realidade social, né, enquanto povo brasileiro, a questão dos nordestinos, né, da pobreza, da marginalização, da miséria. Então, essas temáticas, né, elas perpassam muito, né, a obra do Graciliano. E Vidas Secas foi uma das minhas primeiras leituras literárias, né, que eu comecei lá na adolescência. Então, para mim, o Graciliano sempre foi esse respaldo, né, esse norte que eu utilizo e gosto bastante de ler. Já fiz a releitura recentemente da obra do Vidas Secas, né? Porque um clássico nunca se esgota, né? Como a gente sabe. E então, para mim, assim, de referência do clássico, eu posso mencionar o principal é o Graciliano. Assim, os mais contemporâneos, né? Eu também tenho como referência a Carolina Maria de Jesus, né? Com o Quarto de Despejo, com o Escravo, que é um romance inédito que saiu pela Companhia das Letras, e também Conceição Evaristo, né? Com Olhos d'Água, recentemente li Becos da Memória, uma obra excelente da Conceição. Então, assim, são algumas referências, né, que guiam a minha leitura e também guiam o meu processo de escrita, né. Também tem outros, né, mas, assim, os principais que, assim, eu amo são esses. Algumas pessoas falam que a gente começa, né, a gente se torna escritor no momento que a gente começa a escrever, né. E, assim, se for levar por esse ponto de vista,
Eu comecei a escrever lá em 2020, estava ali no período da pandemia, né? Eu comecei a escrever nesse período após a morte do meu avô. Os Velhos Dias, né, o meu primeiro romance, o personagem Luiz é inspirado nele. Então, assim, eu comecei a escrever a partir desse momento, porque eu senti uma necessidade de escrever uma história de ficção, mas que trouxesse um pouco da história de vida dos meus avós, que para mim sempre foi uma grande referência. Então, eu quis articular fazer essa relação, sabe, entre a vida e a ficção. E aí eu comecei a escrever lá em 2020, passei 2021 também escrevendo, né? O meu processo de escrita não é um processo muito bem linear, que eu vou, depois volto, paro, enfim. Vou falar um pouquinho mais disso depois. E 2022 eu ficou naquele processo, né, de busca por editora, de publicação, e saiu em 2023, ano passado, né? Os Velhos Dias. Comitantemente, também comecei a escrever o atual romance, né, O Subsolo das Lágrimas, que saiu agora em 2024. Então, assim, em linhas gerais, esse foi o meu processo de escrita, como eu comecei, né, essa minha caminhada no meio literário. Então, mais ou menos foi isso, sabe? Tá ótimo. Como que você falou um pouco aí já sobre o processo de escrita, especialmente no que diz respeito ao processo de escrita dos velhos dias, mas como que é a sua escrita, como você lida com a escrita no seu dia a dia? Você é do tipo de escritora que escreve todos os dias? Você tem um local específico no qual você gosta de escrever? Um horário? Como que funciona para você? Eu, eu não consigo, assim, eu não consigo ter aquela rotina de, todo dia, em determinado horário, escrever tantas páginas, tantos capítulos, enfim, parágrafos. Eu não consigo ter essa rotina, assim, porque eu acabo também fazendo outras coisas ao mesmo tempo, e, enfim. E minha cabeça acaba não funcionando bem, assim, nessa forma linear, sabe? Mas eu me organizo em função de uma estrutura, né, de um planejamento que eu faço para poder escrever as coisas que eu quero escrever. Então, para um romance, né, eu vou fazendo aquelas estruturas, né, dos 3 atos, né, tudo com roteiro, planejamento, para poder capítulos, né, tudo organizado. E eu vou seguindo essa lógica. Só que não é nesse processo de escrever todos os dias. Eu escrevo um dia, 2 dias depois eu paro de escrever, aí na semana seguinte eu volto, começo a escrever, às vezes escrevo bastante, às vezes não escrevo, né? Tem essas questões também, porque tem dias que a pessoa não está bem, né? Então, não rende tanto, assim, é normal esse processo. Então, a minha escrita é mais ou menos é cíclica, né? Assim, vai e volta. Então, é mais ou menos assim o meu processo de escrita. Eu sou do tipo que prefiro mesmo, assim, escrever pelo dia, principalmente pela manhã, sou mais produtiva nesse sentido. Gosto de escrever pela manhã, me sinto mais, assim, animada, mais motivada, logo cedo. Então, não sou noturna nesse sentido de escrever pela noite. À noite já estou cansada, querendo dormir, só assistir série, filme, nada mais. Mas, assim, gosto de escrever mesmo pelo dia. Sinto que as ideias, né, elas fluem melhor nesse período, pelo menos para mim. Então, assim, é mais ou menos esse meu processo de escrita. Eu achei, me identifiquei com o que você falou agora sobre preferir escrever pela manhã. Então, Uhum. você é uma escritora matinal, não é isso? Isso, exatamente. Totalmente o oposto de outras pessoas, né, que só consegue escrever lá depois das 10 da noite. De madrugada, é. Madrugada para mim não dá, não. Sou do dia mesmo, sabe? De Sim. produzir, prever, consigo render muito mais, ser mais produtiva, assim, né? Nesse sentido. Boa. E como que foram, né? Já que estamos falando aqui sobre uma autora de 2 livros, como que foram os processos de publicação para os Velhos Dias e para o Subsolo das Lágrimas? Como que esses livros chegaram ao mundo depois de já escritos? O meu primeiro romance, Os Velhos Dias, né, foi tudo assim, tudo novo para mim, no sentido de que eu estava ali me familiarizando com as questões do mundo, do mercado editorial, né, do processo de publicação, das opções que a gente, escritor, tem de publicar. Então, assim, para mim era tudo novo e eu estava naquela coisa de conhecer mesmo. E como era um texto, né, que eu queria muito colocar para fora, eu queria muito publicar. Então, assim, eu optei, né, por uma editora, né, que eu pudesse publicar assim de forma mais rápida para que eu tivesse logo essa publicação, porque eu tinha essa necessidade de colocar esse texto para fora, né? Então foi um processo assim mais, digamos, mais rápido mesmo, assim, de publicação. Já no segundo romance, O Subsolo das Lágrimas, eu submeti, né, o texto a uma editora tradicional, né, que é a Penalux, e o texto foi aprovado, né, mas assim, antes de tudo isso, né, tem aquele processo, né, de leitura crítica, leitura aberta, né, que é Sim. sempre dado, né, para a gente fazer. Então, assim, eu
eu já tive nesse segundo romance, né, esse olhar mais apurado para esse processo, né, do mundo do livro, né, como é que ele se constitui, todo o processo que é importante ter. Então, teve todos esses processos até eu me submeter, né, a uma editora para ser aprovada, né, e graças a Deus foi aprovada pela Penalux. Então, foi mais ou menos assim, esse processo de publicação. Maravilha, nós somos ambos irmãos de Penalux. Sim, somos aí camaradas. Já É é isso. a terceira pessoa aqui nesse podcast com um livro lançado pela Penalux. A Erika Santos também publicou o primeiro livro dela, Procurar o Mar e Exercício Noturno, pela Penalux. Legal. Uhum, sim. Carol, então, já partindo agora para o romance Os Velhos Dias, a Sim. história e perguntas mais específicas em relação a esse romance, a história dos Velhos Dias se passa no interior de Pernambuco, no início dos anos de 1930. Eu queria começar te perguntando qual que é a sua relação com o estado de Pernambuco. Assim, a minha família materna, ela é de lá, né? A origem é de lá. Então, minha mãe é de Pernambuco, do interior. Os meus avós também. Toda a minha família, por parte de mãe, era de lá. Então, a minha relação é de fato familiar. E também, né? Fiz mestrado, fiz doutorado lá também. Então, tenho uma relação muito próxima com o estado, né? Eu sou um pouco, sou alagoana, mas também sou pernambucana. Me sinto assim, sabe? Com esses dois lados, pernambucana e alagoana, porque tenho essa origem, né? Venho desse lugar, desse espaço. Então, minha relação para escrever esse livro, Os Velhos Dias, né? Situar esse local foi justamente essa, né? A inspiração veio de fato da minha origem familiar. E você comentou que o personagem Luiz é inspirado no seu avô. Seu avô, de fato, nasceu também em Pernambuco? Sim, meus avós eram pernambucanos, né? Eles dois. Eles eram do interior, né, de Pernambuco, a região que é Zona da Mata, que denomina, né? Então, foram, né, trabalhadores rurais, né, sindicalistas, né, que lutaram pela questão da terra, né, na sua época, no seu contexto. Então, essa referência que eu sempre tive deles desde pequena, né, das coisas que eu ouvia de outras pessoas falando, deles também, da minha família, então sempre me instigou muito. Então, a ideia de utilizar eles dois, né, a história de vida deles, veio dessa questão, né, dessa referência que eu tinha enquanto que assim, para mim meus avós não eram apenas os avós, eles eram uma referência também de ser humanos, assim, no sentido de que eles tiveram uma importância, né, uma importância fundamental dentro da sua comunidade, da comunidade que eles viviam, da cidade que eles viviam. Então, para mim, isso foi significativo e eu quis escrever sobre isso, quis evidenciar essa questão, trazendo, né, os suportes que a literatura nos permite construir. Então, o caminho foi esse, sabe? Sim, e essa sua resposta me leva diretamente à minha próxima pergunta, que seria a razão pela qual você escolheu narrar a história dos velhos dias pela perspectiva do Luiz. Foi Uhum. justamente para dar voz ao seu avô? Sim, quando eu fui escrever, né, eu fiquei na dúvida se eu colocarei a narração na voz da minha avó ou do meu avô. Mas assim, no contexto que eu escrevi, que eu perdi o meu avô, né? Primeiro eu perdi minha avó, depois foi ele que partiu. E aí eu quis utilizar o contexto, né, a situação que no caso ele morreu pela pandemia, né, em decorrência da pandemia, sofreu com a questão do coronavírus, né, ele morreu por conta disso. E aí, naquele contexto, eu quis evidenciar a voz dele, né, e por isso que eu escolhi como narrador o Luiz, né, para contar essa história, porque, na verdade, quando eu comecei a pensar na história, eu já tinha o final, eu sabia o final que eu queria colocar, e aí fui construindo essa história, né, trazendo aí, eu acho que algumas pessoas que leram, disseram assim que é como se fosse os capítulos, né, do livro fossem cartas, e a ideia mesmo que eu queria era justamente essa, né, essas cartas como se fosse ele que estivesse escrevendo, né, e que deixou ao final de tudo. Então, assim, por isso a escolha, de fato, de colocar ele como narrador da história, por todo o contexto, né, que eu estava vivenciando no momento e que quis colocar, evidenciar essa questão. Que linda homenagem ao seu avô. Obrigada. Foi uma forma também, né, de deixar uma homenagem para eles, de sentir, né, um pouco eles perto de mim, de uma certa forma, e fiz isso através, né, de algo que eu gosto muito, que é a literatura. Então,
foi a forma que eu achei, né, para me sentir próxima deles também. O que te levou a esse título, Os Velhos Dias? A ideia do velho, sabe? Porque, assim, boa parte da história, né? A maior parte da história, ela se passa lá no século anterior, né? Século passado. Então, essa ideia mesmo do velho, né? Dos dias, né? Dos dias que eles vivenciaram, né? Dos dias de luta, né? De sobrevivência, de resistência, de muito amor também. Então, a ideia foi essa, né? Essa questão dos velhos, né? E dos dias, né? Os dias vivenciados, os dias que eles passaram, né? Ao longo da vida. E você falou agora sobre amor, e de fato é uma obra que tem muito amor também. Não só o amor romântico, mas também o amor entre amigos e amigas. A gente tem, por exemplo, as amizades entre a Rosa e a Ana, entre o próprio Uhum. Luiz e o Antônio. Queria que você falasse um pouco dessas relações, esse seu ímpeto de explorar essas relações de amizade, essas relações românticas, essa presença do amor e do afeto dentro do seu livro. Quando eu pensei, né, em contar a história, uma história, né, ficcional, a partir da história de vida deles, é claro, assim, que a questão do amor, né, entre eles, o amor como casal, foi evidenciada, né, foi posta ali. Mas eu queria também mostrar essa relação de amor, né, de afeto entre as pessoas, né, que fizeram parte daquela comunidade. Muitos personagens ali, eu não vou dizer, né, porque eu não posso falar essas coisas assim, se existiu ou não existiu, mas assim, independente, né, se eles foram reais ou não, né, os dois personagens centrais eles são reais, mas os demais, enfim, né, cabe a cada um que for ler, né, que já leu, interpretar da forma, né, que acha que aconteceu, né, se é real ou não real. Mas assim, os personagens que fazem parte também do romance, eu coloquei ali, né, para trazer mesmo essa questão do amor, do afeto, né, entre todos eles, né, para representar essa ideia de coletivo, de comunidade, né, que as relações, né, amorosas, elas não se constituem apenas entre, né, um homem e uma mulher, né, mas se constitui também, né, entre o nosso coletivo, entre a nossa comunidade, né, e por isso que para mim o personagem, o Antônio, ele é muito, assim, importante, muito central também, porque ele vai trazer ali, né, uma relação muito bonita com o Luiz, né? É o que eu percebo, assim, que outras pessoas também já falaram sobre essa questão, né, de como o Antônio ele é central na história, né? Porque ele traz essa relação de amizade que é muito significativa ao longo da história, né? Que tem todo um percurso, né? Que os dois percorrem, né? E enfim, então, assim, essa questão do amor, de fato, eu também quis trazer para além de uma relação afetuosa entre, né, um casal, mas uma relação mesmo afetuosa entre uma comunidade, entre um coletivo, entre amigos, né? E isso, para mim, foi muito importante. E eu acho que ficou muito evidente dentro do seu livro essas relações de amor e afeto entre as personagens. Eu acho Isso. que contrasta muito com o contexto no qual eles vivem, né? Você, ao mesmo tempo que você traz esses personagens que se relacionam por meio de afetos, de amores, você também aborda questões muito agudas, como a falta de amparo do poder político, principalmente na educação e na saúde. Os próprios narradores, por exemplo, constroem uma escola em uma vila de terra vasta. Eles têm condições de trabalho precárias, e aí disso também surge a importância da terra. Por exemplo, a família da Belly tem posses de terra, o Luiz não tem. Mas Isso. e ao mesmo tempo que eles enfrentam todas essas dificuldades, existe um senso muito grande de comunidade, como você já falou aí, de coletivo. E aí tem o sindicalismo rural, e toda a união dessas personagens em prol de um fim comum. O que te motivou a abordar esses temas tão profundos dentro desse contexto? Exato, porque a ficção, né, ela vai, de certa forma, em até certo ponto, imitar, né, a realidade. Então, assim, a realidade daquelas pessoas, né, que vivenciaram esse contexto, né, foram marcadas por essas questões, a questão do analfabetismo, a questão da ausência, né, do poder público em políticas sociais, né, na educação, na saúde, um contexto de muitas ausências, né, de escassez. Então, esse contexto, né, eu tinha que colocar também, né, para contar a história, né? Então, para mim, algumas questões eu, de fato, assim, que eu não domino, né, porque não sou especialista na área, por exemplo, a questão da luta pela terra, a questão agrária, né, da reforma agrária, que essa questão eu não sou especialista na área, não estudo sobre isso, mas para escrever
sobre isso, né? Porque eu também tinha que contextualizar, né? Que contextos esses personagens vivenciam. Então, eu tive que pesquisar sobre essa questão, né? Estudar alguns artigos científicos, né? Acadêmicos, para poder entender esse contexto da luta pela terra, para poder, né, escrever cenas, diálogos desses personagens, né? Que vivenciam e fazem parte, né? Estão situados dentro desse contexto. Então, essas questões, né, que permeiam a obra, né, a questão da terra, a questão do sindicalismo, a questão da pobreza, do analfabetismo, das festas também, né, juninas, que eu coloco, né, no texto, né, a questão da cultura popular também. Então, essas questões, né, fizeram parte, né, desses personagens, que são personagens da vida real, né, que são personagens que a gente se sente muito próximos, porque fazem parte do nosso cotidiano. Perfeito. E aí, ainda falando um pouco sobre essa luta, esse engajamento político pela terra, nessa luta pela terra, você já comentou aí sobre o Antônio, e como ele é um personagem muito importante dentro da narrativa. Eu senti uma certa similaridade do Antônio com o personagem Severo, de Torturado, que é um personagem com muito engajamento político também. Eu queria Sim. saber se Torturado de alguma forma influenciou a sua obra, principalmente no que diz respeito a esse ponto específico da luta pela terra e da reforma agrária. Uhum. Quando eu escrevi Os Velhos Dias, eu não tinha feito a leitura ainda da obra de Itamar Júnior, né? Quando eu fui ver, aí que eu vi, "Eita, isso aqui tem uma, assim, uma relação, sabe? Que eu percebi também, né? Que traz essas temáticas, né? Sobre a terra, Sim, sobre eu adoro essas coincidências literárias. as opções, né, que o povo, né, os trabalhadores vivenciam, né? Então, eu fui perceber essas semelhanças, né, essas relações, né, que existem. O Antônio, né, eu quis colocar mesmo assim como aquele que era aquele um chato crítico, né? Aquele chato crítico, mas que ele pudesse trazer muitas questões para pensar, né? Muitas questões reflexivas. Então, eu acho que o Antônio ele tem essa importância por essa questão também, né? Do quanto a criticidade dele, né? É tão importante também para a obra, né? Que apesar dele estar situado dentro de um contexto de pobreza, de desigualdade, né? E que não tinha acesso à escolarização, né? Mesmo assim, as pessoas elas têm capacidade crítica, elas conseguem, muitas pessoas conseguem pensar o real que vivencia, né? O contexto que elas estão situadas. Então, uma coisa é você não ter acesso à escola, por exemplo, mas outra coisa é você ter aquele conhecimento de mundo. Então, eu quis colocar esse personagem, né, que tivesse esse conhecimento de mundo, né, sobre a própria realidade que ele vivencia. Então, eu não cheguei, né, não tinha feito a leitura do Torto Arado antes para escrever, mas, assim, depois que eu fui ler, eu percebi, né, essas relações também fazem parte. Interessante. Eu perguntei primeiro, porque eu adoro Torturado, Hum. e segundo, porque eu adorei a personagem do Antônio. Foi meu personagem preferido dentro do romance. Foi um personagem que me causou muita empatia. Sim, Tentei extrair, assim, sabe? Aquele personagem que, quando ele aparece, vai vir uma coisa aí sim. impactante. É aquele personagem que tira um pouquinho você da zona de conforto, né? Digamos assim. E aí, essa ideia mesmo do Antônio, sabe? E aí, a gente falou um pouco sobre o Luiz, sobre o Antônio. Eu queria saber um pouco sobre a Belle, que é descrita como uma moça à frente do seu tempo desde o início do romance. Eu queria saber como que se deu a construção dessa personagem e em contraposição à construção do Luiz, que foi um personagem que você falou que foi inspirado no seu avô. A Belle também foi inspirada na sua avó ou a partir daqui você tomou mais liberdade ficcional? A Belle, né? Ela foi inspirada na minha avó também, mas assim, é aquela coisa, né? Você vai fazer uma ficção, então você tem que acrescentar coisas, né? Que na realidade elas Sim. não existiram, né? Então, assim, muitas questões, eu não sei de fato se aconteceu, mas eu coloquei lá, né? Criei aquela personagem, né? Que de certa forma, mesmo vivenciando um contexto, né, que as mulheres não tinham liberdade, né, para ser o que quiserem ser.
e não tinha liberdade de opinião, não tinha essa liberdade, né, que a gente tem hoje, né, de certa forma, né, entre aspas, vamos dizer assim, mas naquele contexto as coisas eram muito piores, né, para uma mulher que não tinha praticamente liberdade nenhuma, né? Então, assim, quis colocar a Belle, né, como essa mulher à frente do seu tempo, porque não queria colocar ela como uma personagem assim, submissa, sabe? Mesmo vivenciando esse contexto, né, que as mulheres sofriam severamente, né, diversas formas de opressão. Então, eu não quis colocá-la, né, eu quis trazer um pouco mais de voz para ela, né, até na questão mesmo de que ela, de certa forma, tinha um pouco mais de estudo, né, de escolarização, teve acesso à escola, e eu quis trazer essa coisa mais, assim, autônoma, né, para mais firme, mais, assim, mais independente para a Belle, né, e não colocá-la apenas como submissa, né, que era a realidade de muitas mulheres, né, dessa época. Então, muitas coisas eu me inspirei na minha avó, porque ela, de fato, ela representava, sabe, essa mulher que era à frente do seu tempo, mesmo com todas as limitações e das circunstâncias, ela tinha pensamentos, ela tinha atitudes que mostravam uma certa autoridade, uma certa autonomia, sabe, para ela ser, nem que seja um pouquinho, mas ser um pouquinho, sabe, ela. Então, assim, eu me inspirei nela, mas também, né, criando outras coisas para poder fazer uma personagem, né, como a Belle, que tivesse, né, essas características, né, uma mulher mais à frente do seu tempo, tivesse uma outra perspectiva. A literatura é excelente para preencher esses espaços, né? Ou pelo menos tentar. E você usa alguns recursos muito interessantes ao longo do romance, como fotografias, Uhum, datas, as datas são muito marcadas e outras informações históricas. uhum. Eu queria que você falasse sobre o uso desses elementos no seu romance e se a gente pode considerar seu romance como um romance histórico, já que você está tratando de temas, personagens baseados em pessoas reais e trazendo eventos históricos e datas históricas da nossa realidade. Podemos considerar de fato que é um romance histórico, porque traz esses elementos, né? As marcações temporais, recursos ali das imagens, né? Das fotografias, datas, né? Acontecimentos que de fato ocorreram. Então, por esse lado, né? Pode ser assim pensado como um romance histórico. E, por exemplo, as imagens, né? Duas que tem lá, uma foto dela, né? Da Belle, e outra é Isso. Carteira de carteira de trabalho, algo assim, né? uma carteirinha de filiação sindical. Isso. Esses foram poucos recursos, né? Porque essas coisas, assim, infelizmente, né, esses elementos, esses documentos históricos acabam se perdendo com o tempo, né? Então, assim, o que restou foram esses recursos. E aí eles foram bem fundamentais mesmo, porque eu, a partir deles, né, comecei a estudar mais algumas questões para poder escrever a história. Também foi fonte de inspiração para escrever determinadas cenas, né, que se passam. Então, assim, eles foram fontes, né, essenciais para a construção da história, né? A cena não, né? A imagem mesmo da carteira de filiação sindical da Belle permitiu, né, que eu vou situar esses personagens, né, colocá-los que eles de fato foram trabalhadores rurais. Então eu vou criar cenas ali a partir dessa questão do sindicalismo rural, da luta pela terra, do fato que eles trabalharam, né, numa fazenda. Então, esses elementos eu fui criando, né, a partir desses recursos, né, documentais que eu tive acesso, né? Então, foram essenciais nesse sentido de construção, né, das cenas, dos personagens. Muito bom, interessante e saber da sua intenção em utilizar esses recursos. Eu acho que isso vai acrescentando nuances interessantes para sua obra. Carol, você já falou que você costuma seguir uma estrutura em três atos para os seus romances. O próprio Os Velhos Dias, ele tem essa divisão em três momentos. O primeiro é Ao Som da Sanfona, com o calor da fogueira de São João. O segundo momento, educação, terra e enxada na mão. E eu acho que esse é o momento de maior engajamento político do romance. E no final, o terceiro momento, que é o século XXI e o amor que resiste. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa divisão que você fez. Então, quando eu comecei a pensar na ideia de escrever esse romance, né, eu tinha falado inicialmente que eu comecei a pensar pelo final. Eu tinha um final na minha cabeça, assim, eita, eu quero que essa história termine dessa forma. Mas eu não fazia ideia de como é que seria o início, o meio
e todo o desenvolvimento, né, do texto, todo o desenrolar da história. E aí, como eu tinha a ideia do final, né, que seria esse final mais um pouco trágico, né, eu vou dar spoiler aqui, mas mais um pouco que representa, né, pode trazer esse sentimento de tristeza, né, enfim, né, uma história de certa forma bonita, né, de muita luta, muita resistência, e tem aquele final, né, aquele desfecho. A primeira parte, né, e a segunda, né, elas foram sendo construídas a partir assim da ideia que eu tinha de começar essa história do começo mesmo, sabe, da história de vida deles, do início, né, onde tudo começou, né, naquele lugar, né, de Luiz, no caso, ele situado naquela comunidade, naquela vila, né, e sendo adotado pela sua mãe adotiva, né? E também situando Belle, né? De onde ela veio, qual a família dela, né? Quem ela é, de onde ela pertence. Então, assim, a ideia dessa primeira parte, né? Digamos assim, é de fato trazer mais esses elementos do contexto, né? Onde se passa a história, elementos ali da cultura, né? Festas de São João, a questão também da Igreja Católica, né, influência, esses elementos mais, digamos, introdutórios, né? E aí a segunda parte, né, que fala sobre educação, enxada, né, terra, traz esses elementos, né, sobre a questão do analfabetismo, né, que eles vivenciaram, as dificuldades de Belle engravidar, né, que também traz outro problema que é a questão da saúde pública, né, que as mulheres nessa época não tinham acesso, né, à saúde, enfim, a cuidados, né, muitas nem, enfim, sequer sabiam, né, porque não, por exemplo, não conseguiam engravidar, enfim, tem esses fatores também relacionados à saúde, educação, né, como eu falei, a questão da luta pela terra, né, os desafios que os personagens eles passam a vivenciar em relação no caso de Bela e Luiz, né, a luta pela terra, né, a questão da exploração, do patronato, o personagem Antônio também, né, que sofre esse processo de exploração na usina que ele vai trabalhar. Então, todas essas cenas, né, essas ações que que vão acontecendo nessa segunda parte, né, evidencia mais a questão mesmo dos desafios, né, que os personagens vão vivenciando e que vão moldando, né, a sua existência. E a terceira parte, né, é mais como uma virada, né? O que acontece, né, após tantos anos de luta, de sobrevivência, né, de luta pela dignidade, né, por um dia melhor, por um novo horizonte. Então, essa terceira parte ela vem mais nesse sentido, né, de trazer como é que esses personagens estão, né, depois de tantos anos e décadas, né, vivendo em um contexto, em um cenário de ausências, né, de desigualdade, de exploração, enfim. Então, foi mais ou menos essa ideia que eu pensei, né, para a construção dos Velhos Dias. Comentando então sobre um momento muito marcante dentro da narrativa, lá para o final, já que você tocou nesse fato de que você começou o romance pelo final dele, depois de um momento uma reviravolta muito triste na narrativa, você menciona o poema do Pablo Neruda. Queria que você falasse um pouco sobre esse poema. Quando eu estava escrevendo, né, entre as leituras que eu ia fazendo, eu li os poemas, né, do Pablo Neruda, nesse contexto de escrita, e aí esse poema específico me tocou muito e me lembrou muito dele, sabe, dos meus avós. E eu olhei assim para o poema e vi, então esse poema poderia ficar legal no texto e resolvi colocar, né? Não tinha assim ideia se de fato isso seria aceitável ou não aceitável, né, de acordo com as normas e regras da literatura, né, toda a construção ficcional, mas enfim, eu decidi colocar porque esse poema, né, ele mexeu muito comigo e representou bastante do meu ponto de vista a história desses personagens, né, a história de Belle e Luiz. Então eu quis colocá-lo, né, e justamente nessa parte, nessa terceira parte, né, que é o final, porque representava esse momento, essas cenas que eu estava ali narrando, né? Eu não, né? O narrador. Eu estava criando essas cenas. Então, eu decidi colocar porque eu vi que fazia sentido, né? Achei bonito também do ponto de vista estético mesmo, assim, e poético também, né? Então, decidi pela presença desse poema aí
na terceira parte do texto. Eu particularmente acho que foi uma escolha muito acertada. Eu acho que o poema fala muito do momento no qual pelo qual a personagem está passando nesse capítulo. O que eu pensei, sabe? Casava muito a ideia das cenas, né, que estavam sendo construídas ali com o que o poema estava falando, estava representando. Então, eu resolvi colocar, sabe? Sim. Então, abrindo espaço um pouco agora, para a gente falar um pouco sobre O Subsolo das Lágrimas, que é o seu Hum. romance recém-lançado pela editora Penalux. O lançamento aconteceu em Maceió no último dia 1º de junho. E é um romance inspirado, ou melhor, motivado pelo crime ambiental da Braskem, uma denúncia desse crime ambiental ocorrido em Maceió. E eu queria que você falasse um pouco do que a gente pode encontrar nesse seu novo romance. Certo. A ideia de escrever essa obra, né, que é baseada no crime ambiental, né, que aconteceu aqui em Maceió, veio de fato assim de uma sensação de incômodo, né, de descontentamento com a realidade que estava sendo posta, né, que continua sendo posta, que é a destruição de diversos lares, né, diversas famílias que foram destruídas por um crime, né, cometido por uma empresa, né, que há décadas, né, sempre prezou pelo lucro, né? Então, e acabou destruindo, né, diversos lares, milhares de famílias foram devastadas, né, com esse desastre, né? E não só a perda, né, a destruição dos lares, né, da casa, né, dos apartamentos, dos pontos comerciais, mas da própria a própria destruição de uma identidade local, né, de comunidades que faziam parte desses bairros que foram atingidos. Então, esse fato, né, mexeu muito comigo, quanto alagoana que sou, né, a gente se comove, a gente se incomoda também com esse tipo de situação que acontece, né, de chegar ao ponto de acontecer isso, né? E aí eu resolvi, né, decidi escrever algo sobre isso, né? Então, mais uma vez, quis utilizar da literatura para contar, né, uma história que precisa, né, ser todo dia contada, né? Não só na literatura, mas em diversas artes, né, que a gente possa utilizar essa capacidade de denúncia, né, de crítica, né, de evidenciar, de colocar para fora histórias, né, reais, né, que foram devastadas, né, por esse crime. Então, a ideia, né, de escrever essa obra partiu dessa questão do incômodo mesmo, do sentimento de revolta, sabe? A gente se incomoda, né? Porque a gente se coloca no lugar. Se fosse com a gente, imagine. Então, eu não passei, não fui vítima dessa situação, né? Mas a gente está perto, né? Está do lado do outro que vivenciou isso. Então, isso, para mim, pelo menos, me incomoda. Então, eu quis escrever sobre isso para trazer à tona, né? Um pouco, né? De uma forma, da forma que eu posso fazer, né? Que é escrevendo, trazer essas histórias. E aí é uma obra que, um romance, né? Que traz aí histórias de famílias, né? 3 famílias. São famílias ficcionais, mas que a gente pode, né, pensá-las como representantes, né, da nossa realidade, né, porque elas representam diversas famílias. É apenas um pequeno retrato, de fato, das famílias que foram atingidas. E aí é uma história, né, como eu disse, que aborda dramas vividos por 3 famílias que enfrentam, né, cotidianamente o desafio, né, dessas perdas, da injustiça, do descaso, né, e que buscam um novo recomeço, um novo horizonte, mesmo diante de tantas perdas, né, que não é apenas perdas materiais, mas perdas afetivas, né, históricas, né, da própria constituição identitária, né, do sujeito, né, que é um sujeito coletivo, né, não é apenas um sujeito individual, é um sujeito coletivo que sofreu com esse crime. Então, em linhas gerais, assim, de forma geral, né, a obra aborda essas questões, né, a partir de histórias ficcionais, né, mas que são histórias que têm relação com a nossa realidade. Excelente. Na sua entrevista que você deu para o site Repórter Nordeste, Sim. você fala justamente sobre isso, sobre esse seu descontentamento com a realidade e que a sua escrita ela parte do lugar do incômodo. Eu acho Uhum. que, ouvindo você falar sobre os velhos dias e agora o seu novo livro, eu vejo que você tem muito esse espírito de coletividade em você, né? Você acha que, de alguma forma, a sua formação em pedagogia te leva a esses lugares também? Sim,
até um tempo desse estava pensando, né, do porquê escrever certos temas e não outros, né? Porque eu poderia escrever qualquer outra coisa também, né? A literatura ela é vasta, né? Então, poderia, enfim, escrever outras temáticas também, ou até outras temáticas que no meio das redes sociais é que bomba, né? Mas como eu não consigo, né, ser uma coisa que eu não sou, que eu, enfim, gosto de ser e é o que eu quero ser, então eu escrevo, né, a partir desse lugar mesmo, assim, do incômodo, né, e a minha formação, ela é formação em pedagogia, né, a gente, como é das humanidades, né, das ciências humanas, a gente lê muito também, né, temáticas que falam, né, sobre essas questões, sobre os problemas sociais, as desigualdades, os impactos, né, que o homem causa no nosso meio social e meio ambiental também, né. Enfim, todas essas questões, né, que a gente vê, que a gente estuda bastante também nos cursos de graduação das ciências humanas, e também pelo mestrado, doutorado que eu faço atualmente, né, traz essas contribuições teóricas, reflexivas, né, para a gente pensar a realidade, pensar o social. Então, essa formação, né, esse percurso acadêmico que eu venho tendo, e as leituras também, né, que eu vou incorporando, a minha própria leitura de mundo, né, compreensão de mundo, o que é que eu defendo, o que é que eu vejo, o que é que eu entendo, isso influencia bastante, né, a escrita. Eu não consigo colocar isso de lado e dizer, não, eu vou escrever um romance, então eu não posso ter nenhuma interferência, sabe, da minha visão de mundo, né? A gente não escreve assim, né? A nossa escrita ela não é uma escrita neutra, objetiva, né? A gente não está falando de um texto acadêmico, a gente está falando de um texto, né, que traz a questão subjetiva de forma latente. Então, assim, escrever essas questões, né, ficam claras, né, nesses dois livros, nesses dois romances, vem muito, de fato, desse lugar da minha formação, das minhas leituras, né, da minha compreensão de mundo, do que é que eu me posiciono, né, enquanto escritora, enquanto pedagoga, enquanto ser humano mesmo. Então, de fato, tem muita influência disso, dessa questão da formação. Sim, eu perguntei justamente porque pedagogia é um curso muito político, né? Uhum. E eu acho que isso me leva ao meu próximo tópico, que seria um dos projetos com os quais você está envolvida, que são as oficinas de escrita para estudantes de educação básica. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, esse primeiro semestre, né, eu tive uma vontade, assim, sabe, de trazer, né, o pouco que eu sei, que eu aprendi nesse processo de escrita, de trazer para os estudantes das escolas públicas, principalmente das escolas públicas, né? Pode ser das escolas privadas também, mas assim, o meu coração é maior assim para os estudantes das escolas públicas. Também, né, pelo fato de que eu sou da educação, né, minha formação é na área de educação, minha formação enquanto pesquisadora também na área de educação, então, trazer essa contribuição, né, trazer essa articulação entre escola, educação e literatura. Então, a ideia de oferecer para os estudantes, né, para as escolas, oficinas de escrita, né, para que eles possam, os alunos, ter ali noções básicas, sabe, para a produção de um texto, né, alguns elementos ali iniciais que eles podem pensar, né, posteriormente para escrever, né, caso, né, deseje, né, os alunos que se interessam de fato por literatura, por leitura, escrita. Então, são oficinas direcionadas para esse objetivo, né, de estimular de fato a leitura, a escrita, né, não são oficinas que os alunos assim, vão chegar lá e vão escrever, vão sair com contos e romances finalizados, não nesse sentido, né? Mas de fato são oficinas para que os alunos eles tenham esse estímulo, né? Estímulo para a literatura, estímulo para a escrita, né? Que possa contribuir para a formação literária, cultural e educacional dos estudantes. Então, eu pensei nessa proposta de oficina, né, para oferecer, de fato, para os estudantes das escolas públicas, né, como forma de contribuir para a formação. Plantando sementes literárias, né? Isso, exatamente. E em off você tinha comentado comigo um projeto de um terceiro romance sobre amizade, dramas e perdas. Você pode falar um pouco sobre isso ou está cedo demais? Sim, é tudo bem inicial, sabe? Não escrevi nada sobre ainda, nem o primeiro rascunho tenho, só coloquei no papel mesmo a ideia assim, o que é que eu quero escrever no próximo romance? A proposta, né, próximo projeto literário de escrita,
é fazer uma história tem ali como protagonistas duas mulheres, que vai falar sobre relações de amizade que resistem ao tempo, questões de escassez, questões de perdas drásticas mesmo, enfim. Mas assim, que vai girar mesmo em torno da questão da amizade, né? Eu quero trazer essa questão da amizade feminina mesmo. Enfim, são ideias bem preliminares. Tem nada ainda posto, mas é algo que eu já tenho, assim, sabe, uma proposta para desenvolver. E começa assim, né? Exatamente. Se encaminhando para o final, eu queria saber o que é que você está lendo no momento. No momento estou lendo Mata Doce, de Luciane Aparecida. Comecei a ler ontem, ainda não, nem, só, enfim, só li a primeira parte, primeira folha, assim. Mas é o que eu comecei a ler no momento, sabe? Mata Doce. É a minha leitura atual. Se você tivesse que dar uma recomendação de livro de autoria alagoana, eu sei que é difícil, mas qual você indicaria? E por quê? E para indicar uma autoria alagoana, eu indico a obra de Daniel Marreis, Se Eu Pudesse Me Perdoar. É um romance histórico que se passa em Alagoas, que fala sobre coragem, liberdade, amor, né, entre a história de dois personagens, que é Adelina e Elisa. Então é uma obra muito, muito interessante, né, um romance histórico que eu recomendo. E agora eu queria abrir espaço para você falar sobre divulgar seus próprios projetos, publicações próximas, suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar seus livros, eventos dos quais você vai participar no futuro, enfim, fica à vontade. Então, além dessa oficina, né, de escrita que a gente falou aqui, que é para os estudantes da educação básica, tem esse projeto, né, que eu ofereço atualmente. Eu também vou participar da Bienal do Livro de São Paulo, vai acontecer em setembro. Eu vou estar lá participando de uma mesa temática com mais duas escritoras, né? Então, vou estar participando dessa Bienal, né, que é tão importante a nível nacional. Também pretendo oferecer, a partir desse segundo semestre, né, é algo que ainda estou desenvolvendo, elaborando, estudando, um curso sobre a escrita a partir do lugar do incômodo, né, que é algo que eu venho falando bastante, lendo, assim, né, romances, obras que falam, né, que trazem essa questão de uma literatura, né, que parte de críticas sociais, reflexões sociais. Então, eu quero oferecer um curso nesse sentido, é algo que ainda estou desenvolvendo, e um curso também sobre a escrita, né, literatura, escrever sobre a escrita que parte da construção de narrativas, né, de identidades locais, né, que é algo que eu desenvolvo também nas minhas duas obras, né, essa ideia do coletivo, da identidade coletiva. Então, é algo que eu quero desenvolver mais para frente, né, esses dois cursos. E outro projeto também é o projeto do terceiro romance, né, que é algo que eu vou desenvolver nos próximos meses. E qual é o seu arroba no Instagram e como as pessoas podem encontrar seus livros? O meu Instagram é carol.mesquitaescreve, carol.mesquitaescreve. Os meus dois livros podem ser encontrados na Amazon, né? Lá vocês vão encontrar os dois. E o novo romance, né, O Subsolo das Lágrimas, pode ser encontrado também no site da a editora Penalux, né? Lá é possível encontrar. E quem quiser adquirir, né, o livro com dedicatória, aí é só entrar em contato comigo mesmo pelo Instagram, que a gente combina, entrega e tudo mais. Uhum. E antes que eu esqueça, quem são as outras duas autoras que vão para você, com você para a Bienal? As escritoras Andressa Klebeck e Michele Macala vão estar comigo na Bienal do Livro de São Paulo. E são essas duas escritoras que vão estar comigo na mesa. Carol, muito obrigado por essa conversa. Foi muito bom receber você, ouvir sobre suas motivações para esses dois romances. Eu desejo muito sucesso para você, principalmente nesse momento de lançamento e divulgação do seu segundo romance, Sob o Solo das Lágrimas. É isso, muito obrigado. Muito obrigada a você. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre literatura, sobre meus livros, né, todo esse processo de escrita e por você, né, ter disponibilizado esse espaço de divulgação, né, de conversa.
E, então, assim, para mim foi muito bom, muito obrigada mesmo, né? Espero vir mais vezes. E é isso. Opa, é isso aí. Muito obrigado. Até uma próxima. Hoje conversei com Carol Mesquita neste quarto episódio do Baleia, um podcast de discussão sobre literatura lagoana. Dúvidas, comentários, críticas? Você pode mandar um e-mail para baleiapodcast@outlook.com. Curtiu este episódio? Então siga a gente no seu agregador de podcast favorito, no nosso Instagram, @baleiapodcast, e se inscreva no nosso canal no YouTube para você ficar sabendo sempre que sair um episódio novo. Nos avalie onde quer que você esteja nos escutando e compartilhe com quem você acha que pode gostar de nos ouvir também. Eu sou o Luciano Duarte e fico por aqui. Até a próxima!